Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, assim como eu iniciei a palestra de ontem à noite, informando a quem estava aqui, o pastor Ademir está falando sobre a relevância da reforma, né? Ele falou sobre a importância da reforma para nós. Eu estou falando na área de adoração. Então, ontem nós tivemos uma palestra que falou sobre o resgate da adoração na época da reforma. Então, para não expandirmos muito, nós tomamos o exemplo da missa e explicamos como o culto da igreja cristã primitiva foi corrompido naquilo que se tornou a missa na época da reforma. Então, a gente falou sobre quatro erros que os reformadores identificaram na missa. E então eles corrigiram com a palavra de Deus esses erros, recuperando o culto ao modelo bíblico e que era praticado pela Igreja do Novo Testamento e os primeiros séculos também. Eles fizeram isso voltando às Escrituras e aos documentos dos pais da Igreja. Então, hoje a gente terá mais uma palestra falando ainda na área de adoração, mas mais especificamente sobre liturgia agora. E eu sei que tem visitante entre nós, eu fui convidado para pregar amanhã na igreja e eu vou usar uma liturgia reformada no culto amanhã. Então, talvez alguns não conheçam bem o que é uma liturgia de um culto reformado. Eu vou falar alguma coisa sobre isso, mas amanhã será a oportunidade de ver na prática uma liturgia reformada, no culto reformado. E também recebi autorização para depois do final do culto de amanhã, eu usar uma meia hora para explicar na prática também os elementos que foram usados na liturgia. Então, eu acho que, considerando a palestra de ontem, de hoje, a oportunidade de ver na prática um culto seguindo a liturgia reformada, e depois uma explicação sobre essa liturgia, eu acho que realmente dá para ter uma boa noção do que é, então, uma adoração seguindo uma liturgia reformada. Então, o convite fica para aqueles que estão entre nós nos visitando, para amanhã se juntar à igreja para adorar o Senhor e também para aprender na prática. Também ontem eu lembrei que a gente está numa época importante, porque 2017 é o ano de comemoração aos 500 anos da Reforma Protestante. Então, em vários lugares do Brasil e do mundo, igrejas, organizações têm realizado algum tipo de evento que se inclua nas celebrações dos 500 anos da Reforma Protestante. E eu louvo a Deus também que esse evento aqui da igreja também está lembrando dos 500 anos da Reforma Protestante. Falei também ontem que Reforma Protestante foi um resgate da palavra e de todas as coisas mais pela palavra. Então, na Reforma Protestante, a palavra de Deus estava bem escondida e perdida e ela foi recuperada, e por meio da recuperação da palavra foi possível também recuperar várias outras áreas do ensino e da prática e da vida da igreja também. Então essa recuperação da palavra combina bem com aquele slogan da Reforma que é bem conhecido, que é o Sola Scriptura. E esse slogan da Reforma, Sola Scriptura, por sua vez, vai de frente mesmo contra a autoridade da tradição da igreja da época e também a autoridade do clero da época que controlava a interpretação da Escritura. Então, os reformadores estavam gritando em alta voz que só a Escritura é que pode interpretar a Escritura. Então, a Escritura sendo interpretada por ela mesma. A gente chama isso de analogia da Escritura. Depois da analogia da Escritura, então, vem a analogia da fé, mas, em primeiro lugar, a Escritura interpretando Escritura. Então, a palestra de hoje, Reforma da Liturgia, o serviço do culto público, nós vamos dividir em 3 pontos. Ontem nós fizemos uma divisão em 2 pontos, hoje em 3 pontos. Rapidamente falar sobre o princípio regulador do culto, depois vamos falar sobre características do culto e depois, por fim, sobre elementos do culto. E eu espero que, falando desses 3 pontos, a gente possa aprender um pouco mais sobre essa área tão importante da adoração do povo de Deus. A Bíblia, ela não dá
uma regulação da adoração quando nós estamos pensando sobre a nossa adoração particular, privada, em nossa casa, quando nós estamos tratando da adoração em família. O pastor Ademir falou aqui ontem, hoje mesmo, sobre o modo como ele está aplicando isso na sua família. A Bíblia não controla isso, não dá uma descrição, uma normatização em como deve ser essa reunião doméstica das famílias cristãs. Também a Bíblia não regula como deve ser a nossa própria vida como uma vida de adoração. Mas quando o assunto é a reunião do povo de Deus, o culto corporativo, sim, a Bíblia ela dá as diretrizes de como essa reunião deve acontecer. Então, as cerimônias do Antigo Testamento descreviam minuciosamente como deveria ser a celebração do povo de Deus. Muitas regras eram colocadas sobre essas celebrações, e a razão para isso era para manter a santidade do povo de Deus no encontro pactual com Deus. E o povo precisava seguir à risca estas prescrições. Nós temos alguns exemplos bíblicos, e um exemplo bem conhecido é aquele exemplo de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote Arão, que ofereceu fogo estranho, isso é Levíticos 10, e eles foram queimados, fulminados na entrada do lugar santíssimo, porque eles ofereceram um fogo estranho. Não é tão fácil identificar o que exatamente era aquele fogo estranho, mas Levíticos 10, verso 1, já diz que era alguma coisa que não havia sido prescrita pelo Senhor. Então eles estavam procedendo de uma maneira que não era ordenado aos sacerdotes. Os sacerdotes receberam a prescrição de como deveria ser o serviço no tabernáculo, e eles estavam fazendo de um modo não ordenado. Isso foi suficiente para que Deus fulminasse os 2 filhos de Arão à porta do tabernáculo. Esse rigor de Deus era para deixar bem claro para as gerações seguintes que a aproximação a Deus devia ser feita conforme Ele mesmo havia prescrito para o seu povo. No Novo Testamento, nós não temos uma prescrição detalhada como a gente vê no Antigo Testamento. O culto no Novo Testamento, ele parte do princípio de que toda a cerimônia do Antigo Testamento, os símbolos, os tipos, todas essas coisas se cumpriram no Senhor Jesus Cristo. Então não há mais uma regulação desses detalhes, mas agora o culto cristão parte do cumprimento dessas coisas no Senhor Jesus Cristo. E essa é a razão porque nós não vemos tantas prescrições no Novo Testamento. Porém, a igreja do Novo Testamento toma por base as prescrições do Antigo Testamento para nortear a reunião do povo de Deus, agora, porém, de um modelo, de uma forma nova, completamente nova, sem as regras, mas ainda com os princípios dessas regras norteando a mente dos nossos irmãos que estavam se reunindo no Novo Testamento. Essa ideia de que o culto é prescrito, o culto não é conforme nós pretendemos fazer, mas o culto segue essa norma que a palavra de Deus dá, essa descrição é encontrada no Catecismo de Westminster, no capítulo 21, e diz o seguinte: a luz da natureza nos ensina que há um Deus que exerce senhorio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que por isso deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido de todo o coração e servido com toda a alma e com todas as forças. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus foi instituído por Ele mesmo, e de tal modo determinado por sua vontade revelada, que não se deve adorar a Deus conforme as imaginações e invenções dos homens, ou as sugestões de Satanás sob alguma representação visível ou de outro modo que não seja prescrito na Santa Escritura. Dá para ver já aqui um eco daquilo que Levítico, capítulo 10, verso 1, quando falou sobre o pecado cometido por Nadab e Abiú,
Lá em Levítico 10, 1, então lemos: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, o pecado de Nadab e Abiú foi oferecer ao Senhor um fogo estranho, um fogo que não havia sido ordenado. E a confissão de Westminster, refletindo, entre outras passagens bíblicas também essa, mostra que o modo de adoração a Deus deve ser conforme Ele mesmo prescreveu em sua palavra e não fica livre às imaginações dos homens. E a razão disso, ontem eu já havia mencionado Calvino, que reconhecia que o homem é um ser humano corrupto em todas as suas faculdades, de tal maneira que deixar o culto do Senhor sob o escrutínio da mente corrompida do homem é sujeitar o culto às mais variadas corrupções também. Por isso, Calvino, e antes mesmo da Confissão de Westminster, a Confissão de Westminster é 1643, Calvino já no início dos anos do século XVI, 1550, 1560, ele está desenvolvendo em Genebra uma ordem litúrgica onde ele defende esse princípio bíblico de que o culto deve ser conforme a palavra de Deus. Calvino disse assim: o mandado bíblico direto, na forma preceito ou precedente, é obrigatório a sancionar cada item substancial incluído no culto público de Deus. Ou seja, cada item do culto deve ser sancionado pela palavra de Deus. Então, relembrando ainda de ontem, há uma diferença então naquela interpretação que Lutero havia dado em relação ao culto. Para Lutero, no culto deveria ser retirado tudo que fosse contra a palavra de Deus. Então, para Lutero, se alguma coisa fosse frontalmente contra a palavra de Deus, isso devia sair. Mas outras coisas que não haviam sido proibidas pela Escritura podiam ficar no culto. E quem assistiu o filme Lutero pôde perceber que ele tinha uma visão bem positiva com relação a muitas coisas que estavam no culto. Ele não tirou imagens e outras coisas. Para Calvino, o princípio não era esse. Não era de só tirar o que fosse proibido por Deus, mas só entrar no culto aquilo que fosse ordenado por Deus. Então isso é uma diferença significativa. Pense, por exemplo, em algum lugar da Bíblia fala que não pode andar de skate no culto? Você vai ler isso na Bíblia? Então, tem igrejas de skatista hoje, né? Que no púlpito, aqui no púlpito tem aquela rampa assim, que vai até lá embaixo assim. O princípio dele é que isso não é contra a palavra de Deus. Não existe nenhum mandamento que diz que não pode ter uma rampa de skate na igreja. O princípio que Calvino sustentou em sua época e que foi herdada nas confissões era o princípio de que não é suficiente deixar no culto aquilo que a Bíblia não se referiu, mas só entrar no culto aquilo que a Bíblia expressamente se referiu. O senhor está com o Catecismo de Heidelberg fácil aí, não? Quando o Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo que as igrejas reformadas usam como uma exposição das Sagradas Escrituras, vai explicar sobre o primeiro e o segundo mandamento. O Catecismo de Heidelberg fala que não devemos... Tem aí, irmão? O comentário ao segundo mandamento, acho que pergunta 92, se não me engano, 96, segundo mandamento. Veja, confira esse aí, por favor, pode ler. O que Deus exige no segundo mandamento: não podemos de maneira alguma repreender Deus por imagem ou figura. Devemos adorá-lo somente de maneira que Ele ordenou em sua palavra. Então, embora o Catecismo de Heidelberg não está usando essa terminologia princípio regulador do culto, mas o princípio está ali. Só adorar Deus da maneira como Ele se revelou em sua palavra. Então, as confissões reformadas do século XVI, as confissões presbiterianas e as confissões das igrejas reformadas, elas fornecem essa compreensão da Escritura de que no culto não é suficiente apenas tirar o que a Bíblia falou contra, mas de não introduzir no culto qualquer coisa que não tenha sido ordenado na palavra de Deus. Então,
Para o culto bíblico, para o culto cristão, a preocupação dos nossos irmãos era verificar na palavra de Deus aquilo que estava de acordo com o culto, que foram usados pelos irmãos ao longo do Antigo Testamento e especialmente no Novo Testamento, para daí então poder fazer uso no culto do Senhor desse princípio, através dos elementos que a gente vai ver mais adiante. Então, a adoração é uma parte do culto, como o ato de reverenciar a Deus que está presente no culto, como o ato de adorar a Deus de um modo adequado. Podemos pensar sobre como funciona no céu. Os santos anjos, eles realizam uma adoração perfeita e continuamente no céu, reverenciando o Senhor continuamente. Um exemplo disso é Isaías capítulo 6. Na visão de Isaías, ele vê os serafins diante do trono, glorificando ao Senhor continuamente. Então, a adoração do povo de Deus na congregação, nas palavras de John Frame, é como um trabalho sacerdotal reconhecendo a grandeza do Senhor da aliança. Então, a congregação está reunida, e ela reconhece que aquele Deus que está vindo ao encontro dele, da congregação dela, é o Deus pactual, o Deus da aliança. E reconhecendo isso, a igreja louva esse Deus pactual. Então, esse trabalho de adoração da igreja, essa resposta de adoração da igreja, pode ser manifestado nos cânticos, nas orações, nas ofertas, na atenção devida à palavra de Deus, no comportamento devido na atenção dada à palavra de Deus. Então, tanto a palavra de Deus lida, como pregada e como visível nos sacramentos. Então, a igreja, ela mostra a reverência na adoração ao responder de maneira adequada nesse santo momento. Mas culto é mais do que adorar. Culto fala sobre o ato inteiro, não apenas a atitude dos crentes de prestar louvores a Deus, mas sobre a cerimônia inteira. Então, culto é um encontro, é uma reunião solene entre Deus e o seu povo. E essa reunião solene, ela acontece em dia e hora marcada, conforme o chamado do Senhor através da Escritura, mesmo que esse chamado seja feito através de um oficial da igreja. Como ontem eu mencionei, Êxodo 19, Deus marca um encontro com o seu povo e faz isso através de Moisés. No capítulo 24 de Josué, mais uma vez, Josué reúne o povo em nome do Senhor e transmite as palavras do Senhor. Então, já aprendemos do Catecismo, da Confissão de Westminster e também dessa passagem de Levítico que a ordenança para adorar a Deus não fica no segundo a nossa própria imaginação, mas isso deve ser feito conforme a palavra de Deus. Essa adoração é o único Deus que se revela na Escritura e de acordo com a revelação que Deus nos dá nas Sagradas Escrituras. Eu gostaria de ver alguns textos a mais com você, se puder acompanhar, Deuteronômio capítulo 4, verso 12, eu vou lendo um pouco rápido para passar. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém além da voz não viste aparência nenhuma. E Deus está revelando isso para normatizar no meio do povo de Deus uma adoração não baseada em imagem, nenhum tipo de representação de Deus. Ainda em Deuteronômio, capítulo 12, o verso 31, não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles, é uma referência às nações de Canaã, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Aqui, Deus está dizendo para o povo de Israel que ele não deveria se comportar como as demais nações de Canaã, que tinha um modelo de culto que era completamente ofensivo a Deus. Então, Deus está normatizando um modelo de culto que é propriamente dele. E em Josué, capítulo 1, versos 7 e 8,
Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Não farás prosperar o teu caminho. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem-sucedido se ele fizer tudo conforme o Senhor havia prescrito. Então o culto deve ser segundo a prescrição da palavra de Deus. Apesar de ser um princípio bem fundamentado na palavra de Deus e presente nas principais confissões reformadas, não deixou de receber ataques, especialmente por parte daqueles que, apesar de se dizerem reformados, não adotavam uma confessionalidade consistente. Não sei se todos compreendem isso. Muitas vezes as pessoas dizem, eu sou reformado, mas eles não são confessionais. O que significa isso? Significa que eles adotam alguma coisa que foi levantado, resgatado na época da reforma, mas não concorda com aquilo que as confissões reformadas estabeleceram como interpretação fiel das Sagradas Escrituras. Igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, algumas igrejas batistas, algumas igrejas congregacionais, essas igrejas, elas reconhecem que as confissões históricas da época da Reforma, elas não são a Bíblia e nem estão do lado da Bíblia, elas estão debaixo da Bíblia, subordinada. Mas ela representa uma interpretação fiel, adequada, verdadeira da palavra de Deus. Então, as igrejas que adotaram essas confissões, assim o fizeram porque reconheceram nelas uma interpretação fiel da palavra de Deus que poderia ser usada na igreja para expor a fé daquela comunidade cristã. Então, apesar das críticas, o que você vai perceber é que, normalmente, sejam igrejas, sejam grupos, sejam pessoas, aqueles que estão atacando o princípio regulador de culto são exatamente aqueles que se afastaram da confessionalidade. Às vezes reformados, mas que não estão querendo aplicar a confissão reformada, as confissões reformadas. Sendo presbiterianos, mas não querem aplicar os princípios das confissões presbiterianas, os padrões de Westminster. E assim, facilmente você vai identificar essas pessoas que atacam de um lado o princípio regulador do culto porque querem um culto que seja mais moderno, mais atualizado. Porém, para fazer isso, eles têm que negar o princípio regulador do culto e deixar de lado as confissões da igreja, porque esses documentos confessionais são bem consistentes no que diz respeito ao culto, afirmando que o culto a Deus deve ser conforme o padrão que o próprio Deus revelou em sua palavra e não segundo as imaginações dos homens. Então, resumindo essa primeira parte, o princípio regulador do culto fala em favor de um culto simples, bíblico e agradável a Deus. O culto visa primeiramente adorar a Deus e somente depois fala sobre a edificação da igreja. O primeiro princípio do culto é adoração a Deus. E, em segundo lugar, também para a edificação da igreja. E não fala sobre pessoas em primeiro lugar, mas sobre Deus. Então, a igreja se congrega não por causa de si mesma, mas por causa do chamado para adorar a Deus, que deve ser adorado conforme aquilo que Ele mesmo revelou em sua palavra. Então, isso sobre o princípio regulador do culto. Em segundo lugar, então, as características do culto. Então, por causa do culto ser conforme a palavra de Deus, então o culto terá características que saem da palavra de Deus. Ontem eu já falei sobre uma característica do culto, que é o culto pactual. Eu não quero me estender nisso agora, mas porque algumas pessoas não estavam ontem, falando sobre culto pactual, é o culto onde só tem duas partes. Deus e o seu povo se encontram. Então, o culto é um diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Deus fala, o seu povo responde.
Deus fala, seu povo responde. E a gente vai poder ver isso na liturgia do culto amanhã de manhã, quem estiver lá. Então, a liturgia marca essa conversa pactual, esse diálogo pactual entre Deus e o seu povo. Então, não há espaço para terceiros no culto. E nós vamos aprender, e amanhã eu aproveito para falar um pouquinho sobre isso, por que não há esses terceiros nos cultos reformados. E fica sempre com a congregação e Deus. Então, não tem espaço para particularidades e individualidades no culto. Segundo lugar, o culto, uma característica do culto é que ele é o culto da palavra. Também falei um pouco sobre isso ontem, não vou me alongar, mas só para dizer que a congregação, ela se reúne por causa da palavra e em torno da palavra. Nada no culto cristão foge da palavra. Seja qual for o elemento de culto, esse elemento está diretamente ligado com a palavra. Então, da chegada à saída do povo, cada elemento passa pela palavra de Deus, portanto, podemos falar de um culto da palavra. Em terceiro lugar, uma outra característica é que o culto é evangélico. O culto da igreja cristã é um culto evangélico. Por quê? Porque o culto é resultado direto da obra salvadora de Jesus Cristo. Aqueles que estão no culto estão ali porque foram salvos pelo Senhor Jesus. Isso fala da obra que o nosso Salvador realizou em favor dos crentes na cruz. Então, o Senhor Jesus, em toda a sua vida, e especialmente no final, ele cumpre tudo aquilo que sobre ele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas. Ele fala isso em Lucas 24, 44, quando ele está caminhando com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Então, tendo cumprido todas as sombras, símbolos e tipos do Antigo Testamento, esse evangelho de Jesus Cristo é proclamado no culto, mas não apenas proclamado, o próprio culto vivencia o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O evangelho que está ali não apenas para os crentes, mas também para aqueles que são descrentes. Porque, de um lado, aqueles que estão sem Cristo necessitam ouvir a mensagem do Evangelho para a sua salvação, e aqueles que já receberam esse Evangelho e confessaram Cristo como Salvador, precisam do Evangelho para serem preservados nessa salvação que o Senhor Jesus conquistou para os crentes. Porque nem o seu ingresso na igreja, nem sua preservação nela são méritos do próprio homem, mas fruto da obra da graça de Deus revelada em Jesus Cristo e na obra que ele realizou na cruz. Então, assim falamos que o culto cristão é um culto evangélico, onde no culto a mensagem do evangelho norteia não apenas a mensagem, mas também os elementos de culto. Quarto lugar, o culto é histórico. O culto cristão é um culto histórico. O culto cristão não surge de uma espontaneidade, não surge de uma ideia extraordinária que alguém teve. O culto cristão acontece na história. Cristo salva o pecador nele e na igreja dele. Cristo não salva o pecador fora da igreja de Cristo. Quando o pecador é alcançado e salvo pelo Senhor Jesus Cristo, isso acontece dentro de um povo histórico. Um povo que existe, que sempre existiu e continuadamente permanecerá existindo até o final, em todos os lugares, em todas as épocas. Um povo que está unido por uma única fé verdadeira e pelo vínculo do Espírito Santo. Então, não se pode falar de um culto que começou agora, baseado na visão de alguém. O culto da igreja cristã não está fundamentado na visão que alguém teve de um culto mais interessante, um culto mais animado, ou um culto mais isso ou mais aquilo. O culto da igreja cristã acontece no rastro da história. A igreja, ela está aprendendo com ela mesma como é que esse culto tem acontecido ao longo da história. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela não inventa um culto, ela reproduz o culto que ela recebeu do Senhor e que é transmitido de geração em geração.
Lembrando da palestra de ontem sobre o resgate nesses aspectos, então os reformadores perceberam a corrupção do culto da igreja e como foi que eles fizeram para corrigir o culto? Eles retornaram à Escritura, retornaram aos escritos dos pais da igreja e assim pôde comparar e ver como a igreja no seu tempo estava tão afastado daquilo que era o verdadeiro culto ao Senhor. Então, o culto, ele é histórico porque ele acontece no rastro da história. E até Hebreus fala que nós, quando estamos nos reunidos no culto, nós não estamos sós ali. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunha, que inclui a igreja glorificada nos céus. Então veja, o culto que está acontecendo na terra se junta com a celebração a Deus que está acontecendo no céu. Então, aquele princípio que nós falamos ontem sobre ad fontes, sobre volta à fonte, voltar à fonte, foi importantíssimo para manter essa continuidade do culto cristão na história da igreja. Isso fala sobre a catolicidade da igreja. E por fim, o culto é alegre, mas reverente. De um lado, você tem muitos salmos na palavra de Deus que falam sobre a alegria do culto. O Salmo 100, por exemplo, celebrai com júbilo ao Senhor toda a terra. E vários outros salmos estão chamando a igreja a celebrar o Senhor com alegria. Nós não somos chamados a aparecermos na presença do Senhor tristes, cabisbaixos, desanimados. Não. Nós somos chamados a aparecermos na presença do Senhor com alegria, com júbilo, com cântico. Apesar da alegria, isso não significa que o culto a Deus pode ser dirigido de maneira irreverente. Porque hoje se confunde muito a alegria do culto com a irreverência. Pessoas que, por causa do chamado a aparecerem diante do Senhor com alegria, muitas das vezes se comportam de maneira irreverente. O Salmo 130, os primeiros versos desse Salmo, ele fala: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Ele é quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Esse salmo fala do coração que aparece diante do Senhor também contrito, porque ele reconhece quem ele é, pecador. Se Deus fosse levar em conta os seus pecados, esse pecador que aparece diante do Senhor, ele não subsistiria. Salmo 15 diz a mesma coisa. Quem permanecerá no monte do Senhor? Quem subirá ao monte do Senhor? Então, de um lado, os salmos nos chamam a aparecer diante do Senhor com alegria, ao mesmo tempo que ele nos lembra que nós somos pecadores e que diante do Senhor nenhum pecador pode subsistir. Isso chama-nos a aparecermos, apesar da alegria, diante dele com profunda reverência. E Hebreus, no Novo Testamento, para não pensarmos que isso era algo apenas do Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 12, fala sobre o culto na Nova Aliança. Ele toma como referência Êxodo 19, no Antigo Testamento, aquela passagem onde Deus apareceu no cume do monte, e o monte estremeceu. Então, Hebreus está usando essa passagem para orientar os crentes no temor a Deus. E ele diz o seguinte: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso,
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, quem pensa que o Novo Testamento fala apenas de um Deus que é um Papai Noel sentado numa cadeira, onde não faz mal a ninguém, não causa dano a ninguém, olhando para esse texto, realmente deve estremecer. Porque esse Deus revela que ele não vai tolerar quem aparece diante dele sem reverência e sem temor, porque ele continua sendo aquele mesmo Deus que é fogo consumidor. Isso realmente nos ensina que, de um lado, aparecemos diante do Senhor com alegria, mas ao mesmo tempo com santo temor. É uma feliz admiração e um assombro humilde, reconhecendo que o Senhor é fogo consumidor. Por fim, então, vamos falar agora sobre os elementos de culto. Então, aprendemos em primeiro lugar que existe um princípio regulador para o culto, que determina que no culto somente deve estar presente aquilo que é ordenado na palavra de Deus. Porque o culto é segundo a palavra de Deus, ele tem características da palavra de Deus, o culto é pactual, o culto é da palavra, o culto é alegre, o culto é histórico, o culto é reverente. E agora, por fim, vamos ver como essas características do culto se tornam bem mais prático agora, quando nós estamos adorando. Que elementos devem estar no culto, segundo a palavra de Deus, e que, por meio desses elementos, nós podemos cumprir o papel de adoração reverente a Deus e também nos beneficiarmos e sermos edificados com a palavra de Deus. Acho que o irmão Yali tinha falado sobre de onde se Dort tinha feito mais do que simplesmente os 5 pontos contra os arminianos, e eu mencionei naquela ocasião que Dort também legou um manual litúrgico. E esse manual litúrgico que saiu do Sínodo de Dort, que foi realizado em 1618, 1619, portanto, ano que vem, ele completa 400 anos, e o projeto Dort Brasil vai fazer várias conferências pelo Brasil para celebrar os 400 anos desse sínodo. Então, esse manual que Dort legou serviu para orientação às igrejas reformadas em todo o mundo. E as igrejas reformadas no Brasil, seguindo esse documento de Dort, no artigo 44 do seu regimento, apresenta os elementos básicos do culto cristão. Você já vai ver isso em Calvino. Antes mesmo de Calvino, você pode ver isso em Estrasburgo, quando Calvino, antes de ir para Genebra, passou aquela temporada em Estrasburgo. Então fala sobre saudação, sobre a palavra, sobre oração, sobre cânticos e sobre a bênção. Então esses elementos são os elementos básicos que devem estar constantes no culto. Voltando, ontem eu já mencionei esse texto, Josué capítulo 24, e amanhã eu vou explicar um pouco melhor sobre essas fases, essas etapas do culto, mas nós podemos ver esse modelo já aqui em Josué 24. Josué, já no primeiro versículo, ele reúne o povo. Josué Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então observe que Josué fazendo a vez de um oficial de Deus, mas o povo reunido não estava reunido simplesmente diante de Josué, mas eles foram congregados diante do Senhor. Isso é o que acontece no culto. A igreja é congregada e aquele oficial que está ali, ele deve desaparecer, porque a congregação deve ter consciência de que ela está aparecendo não diante do homem que está ali, porque o ministro é mais um junto com a congregação para servir ao Senhor. O ministro não é um mediador entre a congregação e Deus. O ministro, no culto, ele funciona de vez em quando como a voz de Deus para a congregação e de vez em quando ele é mais um junto com a congregação que está respondendo a Deus com gratidão. Então, esses
elementos básicos são os elementos que nós encontramos nos textos da palavra de Deus quando o povo de Deus estava reunido. Nós vemos o povo de Deus reunindo-se em Atos 2:42 para meditar nas palavras do apóstolo e para manter e perseverarem na oração. Nós vemos em outros lugares a igreja cantando quando estavam reunidos, e o próprio Senhor Jesus, quando ele celebra a ceia com os discípulos, logo em seguida, na despedida dos discípulos, ele canta hinos, que naquela situação ali eram alguns salmos, os chamados salmos de Hillel, salmo de louvor. Se você vai para as cartas do apóstolo Paulo, todas as cartas do apóstolo Paulo começavam com uma saudação e termina com uma bênção. Não sei se você já prestou atenção sobre isso. Isso não é sem razão. Isso não é apenas seguindo um modelo editorial daquela época, não apenas como um gênero literário. Mas o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 4,16, ele ensina à igreja que a carta deveria ser compartilhada com outras igrejas. Então essas cartas de Paulo, elas tinham um caráter epistolar. Ele, apesar de estar escrevendo para uma igreja específica, para tratar de questões específicas daquela igreja, ele sabia que os ensinos que estavam ali foram recebidos do Senhor e, portanto, seriam úteis para a instrução de outras congregações. Então, Paulo pede para que essas igrejas, essas cartas forem lidas nas igrejas, nas reuniões das igrejas. E por causa disso, ele começa a sua carta com essa saudação que é da parte do Senhor. E encerra a sua carta sempre com uma bênção. Às vezes, algumas pessoas podem estranhar porque reformados embora não tenham problema nenhum de uma saudação padrão, pode ser graça e paz, a paz do Senhor, seja qual for. Mas muitas vezes, reformados preferem não usar essa saudação no dia a dia porque reserva essa saudação como as igrejas faziam no culto cristão. Quando elas liam a carta no culto, a carta iniciava com a saudação do próprio Senhor à igreja e encerrava com uma bênção de Cristo também para a igreja. Por isso, na prática reformada, nós não comumente, no dia a dia, como uma saudação comum, nós reservamos a saudação para um momento especial, que é o momento de culto. E sobre os cânticos, algumas igrejas reformadas e presbiterianas, elas têm decidido cantar apenas salmos nos cultos. Mas a maioria das igrejas presbiterianas e reformadas reconhece a utilidade dos hinos, mas não abandonaram os salmos. O que é importante nesse ponto é que o movimento evangélico, desde muito tempo, deixou os salmos de lado e adotou apenas o cântico de hinos modernos. E em alguns casos nem inário usam mais, somente hinos realmente contemporâneos. Isso realmente foi um grave erro e trouxe consequências muito perniciosas para a igreja, porque elas tiraram da boca do povo a própria palavra de Deus que era cantada, para colocar na boca das pessoas expressões que vieram dos cantores modernos. E de vez em quando essas músicas modernas nem funcionam bem, especialmente no caráter de culto, porque tem certas músicas que têm mensagens até interessantes, mas elas não funcionam no contexto da adoração do culto solene. Então, no mínimo, uma coisa chamativa na liturgia das igrejas da Reforma Protestante é a recuperação dos salmos como cântico no meio do povo de Deus. No Antigo Testamento, o livro dos Salmos era o inário oficial do povo de Deus. O povo de Deus cantava esses hinos, esses cânticos espirituais, os salmos, nas suas jornadas de peregrinação, nas grandes festas que aconteciam em Israel, mas também nas celebrações semanais, posteriormente nas sinagogas. E a igreja cristã, em certa medida, herdou esse modelo de reunião da sinagoga. Então, isso que a gente está vendo. Um culto começando com a saudação, depois tendo a palavra lida e pregada e também visível nos sacramentos. Quando eu falo sacramentos, não sei se todos compreendem, eu me refiro ao batismo e à Santa Ceia. E cânticos
E a bênção, essa ordem desses elementos já eram usados basicamente lá na sinagoga, e a igreja cristã tomou esse modelo como referência nas primeiras liturgias. E você lendo nos pais da igreja do segundo e do terceiro século, você vai ver como estava funcionando esses elementos no culto. Teve uma coisa que eu não mencionei aqui, não sei se todos perceberam, até agora foi a oferta. No artigo 44 do Regimento das Igrejas Reformadas do Brasil, oferta não aparece como um elemento de culto. Mas Daniel Hyde, quando eu citei o segundo ponto, as características do culto, o livrinho de Daniel Hyde, que é o que é o culto reformado, ele apresenta eu tirei basicamente dele essas características do culto, e ele defende a manutenção das ofertas como elemento de culto. Tradicionalmente, ao longo da história, as igrejas reformadas e presbiterianas têm se dividido entre tratar a oferta como elemento de culto ou não. Por essa razão, talvez vocês tenham já percebido ou visto em filmes alguma coisa, de vez em quando tem um gasofilaço que às vezes fica na entrada já do prédio da igreja. Quando você já está entrando no prédio, às vezes já tem o gasofilaço onde você coloca a sua oferta. E de vez em quando ele fica próximo ao púlpito, ou em algum momento do culto, ou às vezes até mesmo depois do culto, é feito então a coleta ao gasofilaço. Então nem todas as igrejas estavam tratando a oferta como elemento de culto, mas muitas vezes como parte da responsabilidade do cristão com a manutenção. Então muitas igrejas não entenderam que era um elemento de culto, mas era parte da responsabilidade de cada membro da igreja de contribuir para a manutenção do serviço. Isso, de fato, eu entendo que é uma parte, mas realmente o ato de dar oferta na igreja não é meramente cumprir com aqueles compromissos que foram assumidos na congregação, na sua profissão de fé. Mas mais do que isso, é uma demonstração de sua gratidão a Deus e de sua confiança a Deus. Assim como ele faz isso quando está cantando, ele faz isso quando está orando, ele faz isso quando está confessando a sua fé, ele também faz isso quando ele está dando a sua oferta. Porque na oferta ele confessa que ele não confia em si mesmo, mas ele confia no Deus dele. Então, o dinheiro não é o senhor da vida dele em que ele confia. Então, quando ele fielmente tira de suas ofertas uma parte para entregar ao Senhor, não é meramente sua responsabilidade da igreja, mas é uma clara demonstração de sua gratidão a Deus, porque tem como ofertar, e de sua confiança de que, fazendo aquilo, ele não vai sentir falta, porque ele reconhece que, apesar do trabalho, Deus cuida dele. Significa que se amanhã ele ficar desempregado, ele não vai se perturbar, porque ele sabe que ele tem um Deus no céu, que é o Senhor da vida dele, e que com o trabalho ou sem o trabalho vai cuidar dele. Então, essa função já estava presente no Antigo Testamento, porque quando os crentes no Antigo Testamento tinham de levar as suas ofertas ao Senhor, eles não apenas tinham que cumprir uma regra existente, mas ao entregar as suas ofertas, eles tinham de reconhecer a sua dependência a Deus. Então, por causa disso, as ofertas não têm apenas aquele aspecto sacrificial que se cumpriu em Cristo, mas da parte do ofertante tem essa expressão de gratidão e de confiança. Portanto, eu concordo com Daniel Hyde que as ofertas deveriam constar como um elemento de culto. Curiosamente, apesar das igrejas reformadas não terem, no artigo 44, as ofertas como elemento de culto, na prática, todas elas fazem a coleta das ofertas dentro do culto. Então, pelo menos aqui no Brasil, lá fora eu sei que tem igrejas reformadas que não fazem a coleta durante o culto, mas aqui no Brasil, sim, as coletas das ofertas são feitas durante o culto, embora não consta no artigo como um elemento fixo de culto, na prática as igrejas sim têm agido e reconhecido as ofertas como elemento de culto. Então, concluindo essa palestra, a adoração no culto público deve ser conforme a palavra de Deus. Não adora a Deus quem simplesmente está
participando da liturgia do culto. Não é simplesmente que a pessoa está cumprindo, participando de cada parte do culto, que isso automaticamente está fazendo com que essa pessoa está sinceramente adorando a Deus, mas aquele que está adorando com fé, pela instrumentação do Espírito Santo, esses estão verdadeiramente adorando ao Senhor. Em terceiro lugar, o culto cristão é pactual, escriturístico, evangélico, histórico, alegre e reverente. Em quarto lugar, adorar a Deus é tão importante que até a Bíblia chega a falar sobre a nossa vida inteira como ato contínuo de adoração. A adoração a Deus é algo que deve estar realmente na mente e no coração dos crentes. Quando nós saímos de casa para ir ao culto, nós não estamos pensando em nós, estamos pensando em Deus. E o fato de que é Deus quem estabelece os termos da adoração, nós não devemos nos dispor a adorar a Deus somente quando estiver tudo bom, somente quando eu estiver afim, somente no dia que estiver funcionando tudo bom. Porque eu devo, em primeiro lugar, reconhecer que é um mandamento do Senhor. Então eu vou sair de casa para adorar a Deus, porque Deus ordenou que isso devia ser feito. Deus não deixou que a reunião no culto fosse submetido à vontade da gente. Porque Deus sabe quem somos nós, irmãos. Se Deus deixasse que a reunião de culto estivesse dependente de nós, da nossa vontade, provavelmente não era aqui que eu desejaria estar hoje, não. Mas Deus não deixou. Sabiamente, Ele colocou um mandamento, porque Ele quer se encontrar com o seu povo e ordena o seu povo a se reunir em seu nome. Obviamente que, se alguém se reúne no culto com a igreja somente porque foi ordenado, então também está faltando alguma coisa. Porque congregar-se com o povo de Deus para celebrar o seu nome, eu vou ler esse salmo na introdução do culto de amanhã, é prazeroso para o crente. Ele realmente sente muito prazer e muita alegria quando ele sai de sua casa para se reunir com a igreja para adorar o nome do Senhor. Então, atendendo à santa convocação do Senhor, mas congregando-se com grande prazer de estar com o povo de Deus e na presença do povo de Deus. Em quinto lugar, o culto público assume a forma mais excelente nos elementos de culto que estão se processando. Porque nos elementos de culto, Deus revela o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia para com o seu povo. E também nos elementos de culto, a congregação também mostra a Deus o seu amor, a sua fidelidade, o arrependimento, a reverência, a fé e a sinceridade de aparecer na presença de Deus. Essas coisas estão aparecendo nos elementos de culto. Na leitura da palavra de Deus, na pregação e no sacramento, Deus revela o seu amor, sua bondade e fidelidade a nós. Na oração, no cântico, na confissão de pecados, nós demonstramos a Deus a nossa gratidão, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa reverência e a nossa obediência e sincero arrependimento diante dele. Então, quando nós pensamos nos elementos, nós não pensamos apenas em, é mais um pedacinho do culto. Cada elemento nós devemos ter um conhecimento sobre ele para que nós possamos participar dele com boa consciência e bom coração. Eu espero que amanhã a gente tenha mais oportunidade para falar sobre isso. Então, meus amados irmãos, que essas marcas estejam presentes em nosso culto e que nós possamos conscientemente adorar a Deus de sincero e de todo o coração em cada um dos elementos de culto. Amém.